começo de todas as realizações, o primeiro passo em direção à riqueza. Quando há mais de 30 anos, Edwin Burns desceu do trem de carga em Orange, Nova Jersey, podia parecer um vagabundo, mas seus pensamentos eram os de um rei. Enquanto fazia o percurso entre a estação de trem e o escritório de Thomas Edison, sua mente trabalhava. Ele se via pedindo a Edison uma oportunidade para levar adiante sua ideia fixa, o desejo ardente de tornar-se sócio na empresa do grande inventor. O que Burns levava consigo não era uma esperança, não era uma simples vontade, era um desejo intenso e pulsante, que transcendia qualquer coisa, era definitivo. O desejo que levou Burns a aproximar-se de Edison já o acompanhava há muito tempo, um desejo dominante. No começo, podia ter sido, e provavelmente foi, somente uma vontade, mas não naquele momento. Durante anos, muitas vezes Edwin Burns e Edison ficaram frente a frente no mesmo escritório, onde se encontraram pela primeira vez. A essa altura, porém, o desejo se transformara em realidade. Os dois eram sócios. O maior sonho da vida de Burns acontecera. Muitos o invejaram, acreditando suas conquistas a um golpe de sorte. Só via os dias de triunfo, sem se darem ao trabalho de investigar a causa do sucesso. Burns obteve êxito porque escolheu uma meta definida e nela concentrou toda a energia, todo o poder, todo o esforço. Ele não se tornou sócio de Edison no dia em que chegou. Contentou-se em começar pelas tarefas menos interessantes, até que se apresentasse uma oportunidade para avançar, um passo que fosse em direção à sua almejada meta. 5 anos se passaram antes que a oportunidade aparecesse. Durante todo esse tempo, não lhe deram um só fiapo de esperança. Não lhe fizeram qualquer promessa de que seu desejo seria atendido. Para todos, exceto para si mesmo, ele parecia ser apenas um dente nas engrenagens da empresa de Edison. Em sua mente, porém, ele era o sócio de Edison o tempo todo, desde o dia em que começara a trabalhar. Essa é uma demonstração notável do poder de um desejo definido. Burns conquistou sua meta porque, acima de qualquer outra coisa, queria ser sócio de Edison. Ele criou um plano para atingir esse propósito e afastou quaisquer possibilidades de bater em retirada. Ele se concentrou em seu desejo até que se tornasse uma ideia fixa e, finalmente, um fato. Quando foi para Orange, ele não disse: "Vou tentar convencer Edison a me dar um trabalho qualquer." Ele disse: "Vou ver Edison e mostrar que vim para ser seu sócio." Ele não disse: "Vou trabalhar lá por alguns meses e, se não for promovido, desisto e procuro outro emprego." Ele disse: "Vou começar em qualquer função, fazendo tudo o que Edison mandar, mas em breve serei seu sócio." Ele não disse: "Vou ficar atento a outras oportunidades, para o caso de não conseguir o que quero nas organizações de Edison." Ele disse: "Só existe uma coisa no mundo que estou determinado a conseguir, que é ser sócio de Thomas Edison em sua empresa. Vou afastar qualquer possibilidade de bater em retirada e apostar todo o meu futuro na minha capacidade de conseguir o que desejo." Ele não deixou qualquer possibilidade de desistência. Era vencer ou morrer. Essa é a história do sucesso de Burns. Há muito tempo, um grande guerreiro se viu diante de uma circunstância em que era necessário tomar uma decisão que garantisse a vitória no campo de batalha. Devia lançar seu exército contra um poderoso adversário, que contava com tropas muito mais numerosas. Embarcou seus homens em navios e velejou rumo ao país inimigo. Lá desembarcou soldados e equipamentos e deu a ordem de queimar os navios em que tinham viajado. Dirigindo-se aos seus homens antes da primeira batalha, disse: "Vocês estão vendo os navios em chamas.
Isso significa que só sairemos vivos daqui se vencermos. Agora não temos escolha. É vencer ou morrer. Eles venceram. Quem quiser ter sucesso em uma empreitada precisa queimar os navios e cortar todas as possibilidades de bater em retirada. Somente assim conseguirá manter esse estado de espírito, conhecido como desejo ardente de vencer, essencial ao sucesso. Na manhã seguinte ao grande incêndio de Chicago, um grupo de comerciantes reunido na State Street observava os restos enfumaçados do que haviam sido suas lojas. Precisavam decidir se tentariam reconstruir os prédios ou se deixariam a cidade, recomeçando em outra região mais promissora. Chegaram à decisão: todos deixariam Chicago, exceto um. O comerciante que decidiu ficar e reconstruir a sua loja apontou para o que restara dela e disse: Senhores, neste mesmo lugar vou construir a maior loja do mundo, não importa quantas vezes ela pegue fogo. Isso se passou há mais de 50 anos. A loja foi reconstruída e está lá até hoje, um imponente monumento ao poder desse estado de espírito chamado desejo ardente. Teria sido mais fácil para Marshall Field fazer exatamente o que os demais comerciantes fizeram. Diante de condições adversas e um futuro sombrio, eles recuaram e foram para um local mais favorável. Repare na diferença entre Marshall Field e os outros comerciantes, porque é a mesma que distingue Edwin Burns de milhares de outros rapazes que trabalharam nas organizações de Thomas Edison. É a mesma diferença que identifica os vencedores dos perdedores. Todo ser humano que atinge a idade de começar a entender para que serve o dinheiro quer tê-lo, mas querer somente não traz riquezas. No entanto, desejar riquezas com um estado de espírito que se torne uma ideia fixa, planejar meios e modos definidos para conquistá-las e basear esses planos em uma persistência que não admita o fracasso, isso sim trará riquezas. O método pelo qual o desejo de riquezas pode ser transformado em seu equivalente financeiro fundamenta-se em 6 práticos e definidos passos. Primeiro, fixe em sua mente a quantia exata que você deseja. Não basta dizer apenas, eu quero muito dinheiro. Determine qual montante. Existe uma razão psicológica para essa determinação, que será descrita em um dos próximos capítulos. Segundo, declare exatamente o que pretende dar em troca do dinheiro que receber. Nada vem de graça. Terceiro, estabeleça uma data definida na qual pretende possuir a importância desejada. Quarto, elabore um plano de trabalho para a realização do seu desejo e comece imediatamente, quer se considere ou não em condições de colocá-lo em ação. Quinto, redige um documento declarando precisa e claramente a quantia que quer conseguir, determinando o prazo limite, especificando o que pretende dar em troca e descrevendo em detalhes o plano a ser posto em prática para juntar dinheiro. Sexto, leia a declaração escrita em voz alta 2 vezes por dia, uma antes de deitar-se à noite e outra assim que levantar pela manhã. Enquanto lê, acredite que já tem o dinheiro em seu poder. Veja e sinta a cena. É fundamental seguir as instruções descritas nessas 6 etapas. É especialmente importante observar e seguir as instruções da 6ª etapa. Você talvez ache impossível ver-se na posse do dinheiro antes de tê-lo realmente. É aí que entra o desejo ardente. Se você desejar dinheiro tão intensamente, a ponto de o desejo virar ideia fixa, não terá dificuldade em convencer-se de que irá consegui-lo. O objetivo é querer dinheiro com tal determinação que você se convença de que vai tê-lo. Somente aqueles que se tornam conscientes do dinheiro chegam a acumular grandes fortunas. A consciência do dinheiro significa que a mente foi tão completamente tomada pelo desejo de riqueza que a pessoa consegue ver-se rica. Aos não iniciados, aqueles que não conhecem o funcionamento da mente humana,
Essas instruções podem parecer impraticáveis. A todos que não reconhecem a força dos 6 passos, pode ser de grande ajuda saber que essa informação foi recebida de Andrew Carnegie, que começou como operário em uma usina siderúrgica e conseguiu, apesar da origem humilde, fazer que esses princípios lhe proporcionassem a considerável fortuna de mais de 100 milhões de dólares. Também é bom saber que os 6 passos aqui recomendados foram cuidadosamente examinados por Thomas Edison, que neles colocou seu selo de aprovação, por serem tão somente essenciais à acumulação de riquezas, mas necessários à realização de qualquer meta definida. Os passos não requerem trabalho árduo, não pedem sacrifícios, não exigem que nos tornemos ridículos ou crédulos. Para aplicá-los, não é preciso muito estudo. Todavia, a aplicação bem-sucedida desses 6 passos necessita de imaginação suficiente para que possamos ver e compreender que a tarefa de ganhar dinheiro não pode ser deixada por conta do acaso ou da sorte. Precisamos entender que todos os que acumularam grandes fortunas tiveram primeiro sonhos, esperanças, vontades, desejos e planos. É importante enfatizar que as riquezas só chegam em grande quantidade quando as desejamos ardentemente e nos vemos na posse delas. Desde os primórdios da civilização até o presente, todo grande líder foi um sonhador. O cristianismo é a maior força em potencial no mundo de hoje, porque seu fundador foi um intenso sonhador, com visão e imaginação suficientes para enxergar realidades em suas formas mental e espiritual antes que se materializassem. Quem não vê grandes riquezas na imaginação, jamais as verá no extrato bancário. Nunca houve na história da humanidade melhores oportunidades para sonhadores capazes de agir do que as que existem agora. Os anos de colapso econômico nivelaram substancialmente todas as pessoas. Uma nova corrida está para começar. As apostas representam enormes fortunas que serão construídas nos próximos anos. As regras do jogo mudaram porque agora vivemos em um mundo diferente, que favorece visivelmente as massas, aqueles que tiveram pouquíssima ou nenhuma oportunidade de crescer sob as condições existentes nos anos difíceis, quando o medo paralisou o crescimento e o desenvolvimento. Nós que estamos nessa corrida pela riqueza, precisamos saber que o mundo diferente no qual vivemos pede novas ideias, novas maneiras de atuar, novos líderes, novas invenções, novos métodos de ensino, novas estratégias de marketing, nova literatura, novos programas de rádio, novas soluções para o cinema. Por trás dessa demanda por coisas novas e melhores, há um elemento indispensável ao sucesso: a determinação de propósitos, a certeza do que se quer e um desejo ardente de realização. Crises econômicas marcam a morte de uma era e o nascimento de outra. Esse mundo transformado requer sonhadores atuantes, capazes de transformar sonhos em ação. Os sonhadores atuantes sempre foram e serão os criadores da civilização. Nós que desejamos acumular bens não podemos esquecer que os verdadeiros líderes do mundo foram indivíduos que buscaram e puseram em prática o intangível, forças invisíveis de oportunidades futuras, convertendo essas forças ou impulsos do pensamento em arranha-céus, cidades, fábricas, aviões, automóveis e toda sorte de facilidades que tornam a vida mais confortável. Tolerância e receptividade são necessidades práticas para o sonhador de hoje. Aqueles que têm medo de novas ideias estão condenados ao fracasso, antes mesmo de começar. Jamais houve um tempo mais favorável aos pioneiros do que o momento atual. É verdade que não há nenhum oeste selvagem e fora da lei a ser conquistado, como no tempo das diligências, mas existe um vasto mundo empresarial, financeiro e industrial a ser remodelado e redirecionado segundo novas e melhores orientações.
Ao planejar adquirir a sua parte nas riquezas, não permita que desprezem o sonhador que existe em você. Basta ganhar os grandes prêmios neste mundo diferente. Você precisa captar o espírito dos grandes pioneiros do passado, cujos sonhos deram à civilização tudo o que ela tem de valor. O espírito que serve como seiva vital de cada país, a oportunidade para desenvolver e aproveitar nossos talentos. Não esqueçamos que Colombo sonhou com um mundo desconhecido, apostou sua vida na existência dele e o descobriu. Copérnico, o grande astrônomo, sonhou com uma multiplicidade de mundos e revelou-os. Ninguém o acusou de visionário depois que provou estar certo. Ao contrário, o mundo o reverenciou em seu túmulo, o que prova, mais uma vez, que o sucesso não precisa de desculpas e o fracasso não permite desculpas. Se o que quer fazer é certo e você acredita nisso, vá em frente, priorize o seu sonho e caso sofra uma derrota temporária, não se importe com o que os outros disserem, porque eles talvez não saibam que todo fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Henry Ford, pobre e de pouca instrução, sonhou com uma carruagem sem cavalos. Foi trabalhar com as ferramentas que tinha, sem esperar que a oportunidade o favorecesse. E hoje as provas de seu sonho circulam por toda a terra. Ele fez girarem mais rodas do que qualquer outro homem, porque não teve medo de sustentar seus sonhos. Thomas Edison sonhou com uma lâmpada que fosse operada eletricamente. Pôs seu sonho em ação e, apesar de mais de 10.000 fracassos, manteve esse sonho até fazer dele uma realidade. Sonhadores atuantes não desistem. Whelan sonhou com uma cadeia de tabacarias, transformou seu sonho em ação e hoje existe United Cigar Store em todo o território dos Estados Unidos. Lincoln sonhou com a libertação dos escravos negros, agiu e ainda viveu para ver a união entre o Norte e o Sul. Os irmãos Wright sonhou com uma máquina voadora. Hoje vemos nos 4 cantos do mundo a força de seu sonho. Marconi sonhou com um sistema para utilizar as forças intangíveis do éter. A prova de que não foi em vão está em cada transmissão radiofônica no mundo. Ademais, o sonho de Marconi colocou lado a lado a mais humilde cabana e a mais suntuosa mansão. Tornou vizinhos todos os povos de todas as nações da terra. Agora os governantes podem falar a todo o povo, ao mesmo tempo, a qualquer momento. No entanto, saiba que amigos de Marconi levaram-no à força para ser examinado num hospital para doentes mentais, quando ele anunciou haver descoberto um princípio que permitia enviar mensagens através do ar, sem necessidade de fios ou outro meio físico direto de comunicação. Os sonhadores de hoje recebem melhor tratamento. O mundo se acostumou a descobertas, e mais, tem de se recompensar o sonhador que traz ao mundo uma nova ideia. Toda grande realização foi, primeiramente e por algum tempo, apenas um sonho. A árvore dorme dentro do fruto, o pássaro espera no ovo, e na mais alta visão da alma, um anjo fica de guarda. O sonho é a semente da realidade. Sonhadores do mundo, animem-se, apareçam e mexam-se. A sua estrela está subindo. As crises econômicas ensinam humildade, tolerância e compreensão, e trazem a oportunidade que todos esperam. O mundo está cheio de oportunidades que os sonhadores do passado jamais reconheceram. O desejo ardente de ser e de fazer deve ser o ponto de onde partem os sonhadores. O sonho não nasce da indiferença, da preguiça, nem da falta de ambição. Os sonhadores deixam de ser alvos de chacota ou desprezo. Se não acredita, vá ao Tennessee, nos Estados Unidos, e veja o que um presidente sonhador fez para controlar e aproveitar a força da água. Anos antes, tal sonho seria considerado loucura. Se você se decepcionou, sofreu uma derrota, sentiu o coração dentro do peito ser esmagado até sangrar, tenha coragem,
pois essas experiências são recursos de valor incomparável. Elas fortalecem o espírito. Lembre-se também de que todos os que obtiveram êxito na vida começaram de baixo e ultrapassaram enormes dificuldades até chegar lá. Usualmente, na vida dos bem-sucedidos, a virada ocorreu em um momento de crise, durante o qual foram apresentados a seu outro eu. John Bunyan, depois de ter sido preso e severamente punido em razão de suas ideias sobre religião, escreveu O Peregrino, a viagem do cristão à cidade celestial, livro que se encontra entre os melhores de toda a literatura inglesa. Forçado pela infelicidade a tomar conhecimento de seu outro eu e a usar a imaginação, ele descobriu que era um grande autor e não um rejeitado, um criminoso miserável. Os caminhos da vida são estranhos e tortuosos, e mais estranhos ainda são os rumos da inteligência infinita, que força o indivíduo algumas vezes a passar por todo tipo de castigo, até descobrir no próprio cérebro a capacidade de criar ideias úteis por meio da imaginação. Thomas Edison, o maior inventor e cientista do mundo, foi um telegrafista comum e falhou inúmeras vezes antes de ser levado finalmente à descoberta do gênio adormecido em seu cérebro. Charles Dickens começou colando etiquetas em potes de graxa. A tragédia de seu primeiro amor atingiu as profundezas de sua alma, fazendo dele um dos grandes autores do mundo. Essa tragédia produziu David Copperfield e depois uma sucessão de outros trabalhos que tornaram o mundo melhor e mais rico para todos os leitores. Geralmente, as desilusões de amor têm o efeito de levar os homens à bebida e as mulheres à ruína. Isso porque a maioria das pessoas nunca aprende a arte de transformar suas mais fortes emoções em sonhos de natureza construtiva. Helen Keller ficou surda, muda e cega pouco depois do nascimento. Apesar das sérias deficiências, ela escreveu seu nome para sempre nas páginas da história dos grandes. Sua vida comprovou que ninguém é jamais derrotado até que se aceite a derrota como realidade. Robert Burns era um jovem camponês inculto, assolado pela pobreza, e podia ter sido apenas mais um beberrão, mas fez o mundo ficar melhor, traduzindo lindos pensamentos em forma de poesia, e assim arrancando espinhos e plantando rosas em seu lugar. Booker Washington nasceu escravo e foi discriminado pela condição e pela cor. Por exercer a tolerância, ter sempre a mente aberta para todos os assuntos e ser um sonhador, deixou sua marca para o bem de toda uma raça. Beethoven era surdo, Milton era cego, mas seus nomes serão lembrados para sempre, pois eles sonharam e transformaram seus sonhos em pensamentos organizados. Antes de passar ao próximo capítulo, acenda outra vez na sua mente o fogo da esperança, fé, coragem e tolerância. Com esses sentimentos e conhecimento suficiente dos princípios descritos, tudo mais que precisar virá a você. Quando chegar o momento, se você estiver, deixemos Ralph Waldo Emerson, escritor e filósofo norte-americano, expor seu pensamento nestas palavras. Cada provérbio, cada livro, cada máxima que sirva de auxílio e conforto, certamente lhe chegará através de caminhos diretos ou tortuosos, e todo amigo de alma grandiosa e gentil o prenderá em seu abraço. Há uma diferença entre desejar algo e estar pronto para recebê-lo. Ninguém recebe se não acredita. Precisa haver um estado de crença e não de simples esperança ou vontade. Deixar a mente aberta é essencial para crer. Mentes fechadas não inspiram fé nem coragem. Lembre-se de que é necessário o mesmo empenho tanto para pensar grande, pedir abundância e prosperidade, como para aceitar a miséria e a pobreza.
Um grande poeta declarou essa verdade universal com muita propriedade nestes versos. Fiz com a vida o trato de receber uma moeda, e a vida não me pagou mais, embora mais tarde eu pedisse, ao verificar o pouco que tinha. Porque a vida é um patrão justo, que dá o que você pede, mas uma vez acertado o pagamento, é preciso suportar a tarefa. Eu me contentei com um salário vil, só para descobrir, consternado, que a vida me pagaria de boa vontade o que eu tivesse pedido. Olá, ouvintes! Neste áudio vemos o quão decidido Edwin Bernays estava determinado a ser sócio de Thomas Edison, não deixando nenhum espaço para um possível plano B, ou possibilidade para que o seu objetivo não tivesse êxito. Literalmente, Bernays queimou seu navio, não podendo mais pensar em outra coisa a não ser em seu objetivo final. Foi narrado também o caso extraordinário de sucesso do comércio da Marshall Field, após o grande incêndio. O desejo ardente de seu fundador e sua determinação se assemelha à força de Edwin Bernays, Thomas Edison, Henry Ford e tantos outros visionários que foram além das suas próprias expectativas, acreditando em suas análises e olhando para uma direção onde muitos ignoraram. Todos eles alimentaram seus desejos ardentes com muita fé, coerência, coragem, atitude e persistência. Com certeza, todos eles aplicaram em suas vidas religiosamente os 6 passos práticos narrados aqui. Uma fórmula disseminada de sucesso para quem acredita não possuir talento é através da autoanálise pessoal. Descubra o que você gosta de discutir socialmente com as pessoas ao seu redor. Algo que sinta bem em falar e lhe traga algum tipo de prazer. Procure investir nesse campo e, caso não tenha experiência, se ofereça para trabalhar por um pagamento inferior no mercado, se aperfeiçoe nesse ofício até surgir um meio para que possa empreender nesse nicho. Vou dar um exemplo aqui usando como exemplo uma pessoa que gosta de automóvel. Para um jovem ou uma jovem que distribui sorrisos ao mencionar máquinas automobilísticas, que não seja casado, morando ainda com os pais, aconselho que procure em sua cidade a melhor loja de vendas de carros, a mais respeitada e organizada esteticamente, desde a fachada ao interior da loja. Se possível, visite a cidade vizinha em busca da loja que causa a melhor experiência no cliente. Ao encontrar, procure o proprietário e explique a ele a sua paixão sobre carros e diz que se encontra à disposição para uma vaga de vendedor e que pode começar em uma função inferior. Aceite as condições e dê a sua palavra de que ele não irá se arrepender de contratá-lo. É muito importante estar afinado o seu conhecimento técnico sobre vários modelos. Tenha uma abordagem firme e amigável. Procure causar uma boa impressão. Se prepare para que, caso não surja a oportunidade na primeira abordagem, procure deixar uma boa impressão a ponto da equipe abrir a guarda para você, deixando brecha para que possa voltar outros dias para cumprimentá-los e até mesmo marcar cerrado a próxima vaga que possa surgir. Saiba que a melhor profissão que existe no mundo é a de vendedor. Nascemos vendendo e vamos morrer vendendo. Precisamos cuidar sempre da nossa autoimagem, da nossa forma de expressar ao falar, ouvir e abordar as pessoas. Temos que ter a empatia e estar sempre buscando conhecimento, principalmente na área que atuamos. Ao conquistar a vaga, procure aprender e aprimorar tudo sobre técnicas de persuasão. Decida ser o melhor vendedor de carros. Faça o cliente perceber que você está feliz por ele e deseje que ele esteja muito bem servido e que seja muito feliz por mais essa conquista. Trabalhe como se a empresa fosse sua. Trate seus parceiros e clientes como deseja ser tratado, entregando sempre mais que a sua obrigação. Assim, em pouco tempo, a cada venda realizada, cada cliente conquistado, será um degrau de possibilidades futuras que o levará cada vez mais próximo ao sucesso. Sendo a pessoa casada, ela deve poupar e fazer o dinheiro trabalhar para ela.
Caso não esteja sobrando, primeiro deve descobrir qual gasto pode ser cortado em suas despesas. Troque os momentos de lazer por um trabalho extra e comece a investir essa nova renda em boas empresas que paguem bons dividendos. Chegará um momento que estes dividendos irão se igualar ao seu salário. Nesse momento terá alcançado a independência financeira. Vou dar um exemplo aqui de investimentos para uma pessoa de perfil conservador. Se ela começar a investir R$ 1.000 e aportar R$ 1.000 por mais 120 meses, a um juro de 6% ao ano, terá aportado R$ 121 mil, gerado R$ 43.294, totalizando R$ 164.264. Caso este mesmo aporte seja em tesouro direto, o montante poderá passar facilmente os R$ 200 mil. Uma pessoa que sabe vender e que investe seu capital, com certeza alcançará a liberdade financeira muito rápido. Um abraço e até o próximo vídeo.